Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Respondo lá no chat, ali, ó. Tá valendo a presença de vocês aqui, então preciso que vocês se manifestem aqui. Ou pode ser por áudio também, certo? Mas eu preciso da manifestação de vocês aqui. Tá lá, isso aí, brother. Vamos ver o que que temos aqui. Quem temos aqui? Tá lá, bom dia, Lucas, Zacarias. Bom dia, Lucas. Tudo bom? Isso aí, cara. Isso aí, isso aí. Vamos lá, então? Então, vamos falar sobre um pouco sobre os maias, sobre os incas, sobre os tecas, né? Já passada a aula já, né? Já numa aula que já era para ser dada já, né? Na programação nossa, né? A gente fez um planejamento, né? Com essas aulas já foram passadas, né? Então, por isso que eu pedi para vocês dessem uma olhadinha, mas, enfim, dá para falar alguma coisa aqui. Algumas características em si, né? Então, por exemplo, nós pegamos lá os maias, os astecas e os incas, né? Nós temos uma relação com ele. Opa, deixa eu ver aqui. Nós temos uma. Bom dia, sim, bom dia, Antônio. Tá falando sobre bom dia, né? Que bom dia é gostoso dizer bom dia na sexta, né? O que vocês preferem falar bom dia na sexta ou bom dia na segunda? Qual dos dias você prefere falar bom dia assim com tanta espontaneidade, hein? Então, faz parte da nossa cultura, né, cara? Então, é legal. Mas, para mim, eu não sei, porque eu fico me abrindo que nem um paraquedas aqui, porque bom dia para mim na sexta é a mesma coisa que na segunda, porque sábado e domingo eu trabalho, né? Também, né? Então, fica uma coisa elas por elas, né? Trouxe aqui algumas imagens, essas imagens são de domínio público, né, cara? Então, não tenho como colocar lá a fonte de onde surgiu e tudo mais, né? Mas tem ali lá, a primeira figura da esquerda para a direita, lá um calendário maia, né? Depois nós temos uma figura de um rito asteca, né? E por último nós temos ali uma faca inca, né? Toda ornamentada, né? Provavelmente para um sacrifício, né? Se usava como sacrifício. E aí nós começamos toda a nossa aula, né? Esse foi um ponto, né, em que os europeus, né, acharam, né, ou determinaram para que eles, né, dominassem, para que eles colonizassem aqui, né? Os índios, né, que vem a denominação da Índia, né, ali, né, perto do continente asiático ali, né? Os índios aqui, os ameríndios aqui, né, são incivilizados, né? São semoventes, ou seja, não tem alma. Então, através da religião, iremos colonizá-los para o próprio bem deles mesmos, né? Porque eles sacrificam pessoas, etc, etc, etc. Depois nós vamos chegar numa, numa notícia aqui, num tema aqui, que nós vamos ver um pouco sobre essas questões, esses paradoxos aí, né? Então, se utilizou essa ideia, né? Se utilizou-se essa ideia. Vamos colonizá-los, porque tudo que você faz no mundo é como se fosse prestar na época. É claro que nós estamos falando de uma Europa que se colocava como o centro do planeta Terra, e ainda se coloca, né? Falando de uma Europa que vai, né, colonizar o mundo, né? Vai colonizar o mundo com as suas pretensões, né? Dentre elas, o acúmulo de metais preciosos. Então, onde eles vão, a ideia é essa. Se não tem metais preciosos, é a exploração da mão de obra. E aqui não foi diferente. Mas para isso acontecer, para que um país colonize o outro país, ele tem que prestar conta com outros países que têm o mesmo intuito. Vocês estão me entendendo? Tipo, pô, vem cá, você vai lá, mas e nós aqui? Nós também queremos, né? Você tem que falar o que você vai fazer. Então, todo mundo basicamente usou a religião. Por isso que a religião, ela,
ela, ela no século XIX para o século XX, ela passou a ser vamos colocar assim, uma instituição, né, não benquista para o mundo, né, da contemporaneidade, ou seja, quando você fala em contemporaneidade, nós falamos de 1799, 1779 para frente, né? A idade contemporânea, a idade do iluminismo, né? Que já vem lá do Renascimento, né? Então, o iluminismo ele prima pelo racional, né? Então, pela razão, né? Vamos mudar o mundo através da razão, né, cara? E não a religião é dado há uma tentativa muito grande de dar um basta na religião. Inclusive fazem uma religião racional, né? A religião que vem do positivismo do Augusto Comte, né? Então, cara, ela e a religião ela foi vista dessa forma justamente por esse momento que nós estamos estudando, porque a religião, de uma certa forma, ela dá um apoio. Ela apoia, ela está. Qual o momento que nós estamos estudando? Qual o momento, o que está passando na Europa? O que está acontecendo na Europa? Está acontecendo o final do século XV, início do século XVI, está acontecendo o absolutismo, poder absoluto nas mãos dos reis, né? Então, o rei era o centro. Não mais a igreja que fora, por exemplo, na Idade Média. Entendeu? A igreja se fortaleceu desde o surgimento, em 2000 anos. Então, de Cristo até 1453, a igreja ela se fortaleceu. Ela teve seu pico lá no século X, XI, né? E depois ela foi perdendo o poder, mas não tanto assim, né? O rei ainda achava né, que a igreja ela tinha o seu papel dentro, né, do Estado. E a igreja realmente, ela ficou, a igreja católica se tornou, né, um pupilo do rei, né, uma instituição que o rei não podia, né, se desvincular. Né? Então, nós temos que pensar assim, estamos falando sobre religião, religião, religião. Nós estamos falando sobre espiritualidade, é uma coisa diferente da outra. Tá? Aí, para quem, eu já acho que já me apresentei, né? Aqui, quem que está falando aqui? Vamos ver aqui. Sim. Que os europeus invadiram a América por causa do comércio. Exatamente, exatamente. Aqui o Antônio aqui, ele faz uma observação importantíssima, que vale ressaltar que os europeus invadiram a América, né, por causa que o comércio de Veneza era muito caro, exatamente. Uhum. Mas não só isso não, viu? Exato. Tá. Uhum. Sim, sim, entendi, Antônio. Mas não só isso, nós estamos indo no cume da coisa toda, né? Além disso, né? Não só Veneza, né? Temos que pensar também lá, que eu mostrei para vocês, acho que foi ontem, não foi, não sei se foi, não foi para vocês, foi para o terceiro ano, né? Estava falando também sobre a queda né? A invasão de Constantinopla, atual Istambul, né? A invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos, né, Antônio? Aí que fez, você está falando, você está se referindo justamente sobre esse momento aí, né? Quando ali o estreito ali, né? Que o comércio entre a Europa e a Índia, né? É tomado pelos otomanos. Os venezianos também fazem a parte deles, né? Tomam também o território ali, né? E eles tinham que achar um meio para o comércio, né? Nós estamos falando também, Antônio, e os outros colegas aí, nós estamos falando do momento em que o capitalismo está prosperando. O capitalismo, ele já, né, o dinheiro, né, a troca, né, ele inicia-se no século XII, XIII, XIV, né, e vai ganhando força no século XV, XVI, mais no século XVI, em que essa força, né, se torna muito centrífuga, né, cara? Então, tem vários elementos, viu, Antônio? Vários elementos. Bom, gostei, cara. Me ajuda aí, cara. Me ajuda, eu preciso da ajuda de vocês. Eu gosto da ajuda de vocês. É isso mesmo, cara. É essas forcinhas, esses toques, assim, que as coisas, que a aula vai ficando rica, a aula vai enriquecendo, né? Desse modo mesmo que a gente trabalha. Isso mesmo, você está fazendo exatamente o papel do aluno aqui, né? Muito bonito isso, né? A troca de ideia, o conhecimento, né?
Mas então, cara, então a religião, de uma certa forma, nós estamos falando de religião, né? Como falei para vocês, estamos falando de religião e não de espiritualidade. Então a religião ela vai, de uma certa forma, apoiar essas invasões, né, europeias aí, né, em prol vamos colocar assim, ao catecismo, né, em prol ao catecumenato, vamos colocar, né, a evangelização, né, dos que não conheciam, né, Deus no sentido de Deus europeu, tá? Vamos ver aqui mais uma questão aqui. A, a colonização, está junto ali, viu, Antônio? Ela está perguntando para mim se a colonização dos europeus veio antes ou depois da peste negra, né? Então, a peste negra, na verdade, Antônio, ela é uma peste que ela acontece, ocorre ali na Europa, né? Mais especificamente, tá? Mas há restícios, sim, também aqui, né? Mas não se alastrou tanto quanto foi na Europa. A peste negra ela tá um pouco antes ali, até o surgimento dela é um pouco antes da chegada dos europeus, né, desse período que chamamos de navegações ou grandes navegações, tá? Ela está um pouco antes, mas é justamente por isso, tá? Viu, Antônio? A questão da peste negra é justamente vamos colocar assim, os navios, né, os povos que saíam de um lugar e iam para o outro, né? Então, o que é a peste? Você sabe o que é a peste negra? A peste negra ela vem da pulga, né, que morde o rato, né, e transmite a pessoa, né? Uma espécie de leptospirose. Uma espécie não, é uma leptospirose. E aqueles navios eram cheios de rato, uma coisa horrível, né? A condição sanitária não existia naquela época. Eu estou dando risada, que maldade. Não, desculpe, né? Porque nós estamos pensando também numa pandemia, né? Quando a gente fala da peste negra, Antônio, a gente pensa também numa pandemia, né? Então nós sempre estivemos, né, cara, à mercê, né, vulneráveis, olha só, isso aí. Sempre tivemos vulneráveis, né? Essas pestes, essas pandemias acompanham a humanidade desde sempre, né? Mas elas estão pau a pau ali, tá? Quando a gente fala, Antônio, quando a gente fala, por exemplo, se refere a uma determinada data, né? Essa data não é específica, eu gosto muito de colocar isso para todos aqui, né? Que irão depois também assistir a aula, eu gosto muito de colocar isso. Ela não são datas específicas, aliás, não são os fatos específicos, eles não despendem-se, né, de outros fatos da história, né? Eles são consequências, estão ligados? Eles são consequências, cara. Por exemplo, a chegada dos europeus, a chegada dos espanhóis nas América ali do Norte, ali, né? Central, Sul da América do Norte também. Eles são consequências, né? Consequências do quê? Consequências, por exemplo, poderia falar de são consequências da navegação chinesa, entendeu? São consequências da navegação chinesa, consequências da navegação dos vikings, cara, que também dominavam os mares e os oceanos, né? Assim, dentro da antropologia, né? Parece que antes, parece não, né? Já parece que até é comprovado já que antes mesmo dos portugueses ou antes mesmo dos espanhóis chegarem aqui, né? Outros povos já haviam chego, né? Encontraram, se eu não me engano, no Porto Amazonas está se discutindo, mas é uma questão antropológica, quase que arqueológica já, né? Está se discutindo, por exemplo, no Amazonas, né? Está se discutindo um porto ali que tem a estrutura característica, uma estrutura característica dos portos chineses, cara, né? E eu não duvido de nada. Na verdade, a história não é estática, né, cara? A história, ela é flexível, poderia se dizer assim. A história não tem nada ainda ali. Nós não podemos deixar colocar a história como verdade, como veracidade, porque a qualquer momento nós podemos ser, né, podemos desfrutar de um novo descobrimento,
né? E que muda, ou pode mudar, muitas, vamos colocar assim, muitos fatos que nós conhecemos até então como verdade. Entende? Você está entendendo? Então, a história, ela é flexível, cara. A gente, de repente, uma hora ou outra, ela pode assim, mudar tudo, né, cara? E a gente tem que rever os nossos conceitos, né? Eu lembro, por exemplo, que na minha época, quando se falava em descobrimento, você falava de datas específicas. E os pais de vocês provavelmente também devam ter estudado, dependendo de onde estudaram, se estudaram em regiões mais interiorianas, né, e não nas capitais, provavelmente sim, cara. Então, a gente tem que, nós temos, né, que sempre rever isso tudo. Mas, enfim, quando acontece toda, então, esse entre aspas, né, descobrimento, né, a ideia vem aqui, né, no sentido como eu falei para vocês, de catequizar, né, de catecumenar, evangelizar, conhecer, fazer com que os povos, os índios, conhecessem Deus. Qual o Deus? O Deus europeu. Por quê? Porque é o seguinte, tanto os maias, tanto os incas quanto os astecas tinham e acreditavam em deuses, em suas divindades, né? Deuses muitos ligados à questão da cosmologia com a Terra, com a natureza, né? Eu não vou poder fazer para vocês, colocar os maias, os incas, os astecas, estudar um por um para vocês aqui, tá? Por uma questão de tempo, tá? Como falei para vocês, né? O que eu vou poder fazer para vocês é especificá-los ou trabalhar com eles na medida em que nós, né, fomos trabalhando a apostila, né, o trabalho da apostila, tá? Então, ó, esse problema é a nossa questão do tempo, tá? Porque eu iria fazer o seguinte, falta 2 minutos aqui, eu iria fazer o seguinte, eu ia passar para o próximo slide e iria convidar vocês à página 10, que é os ameríndios hoje. E é assim que eu eu fui sarcástico aqui. Eu fui extremamente sarcástico. É assim que eu vejo os ameríndios hoje. Não é assim que eu vejo, é assim que eles aparecem no mundo hoje. O ameríndio aqui, no caso, é com o menininho, provavelmente o menino aqui, com um moletom, uma espécie de moletom, né, com uma marca inglesa. Isso aqui foi tudo proposital da fotografia, tá? Não fui eu que tirei, quem tirou foi ali, ó, foto. Jean Pimentel, agência RBS. Ali está a matéria, o link para a matéria ali, certo? Se vocês quiserem, eu posso até fazer o seguinte, colocar no chat aqui, ó, se vocês quiserem, que é um assunto que fala especificamente né, do problema que é hoje a questão da questão indígena, né? E que é assunto, vou colocar no chat lá para vocês, né? Então, tá lá, mandei aqui, tá lá no chat para vocês lá. E que é assunto, né, até hoje, né, cara, a questão do índio, né, e, né, o desmerecimento com a cultura indígena, em todos os sentidos, em toda a América, não falamos, os que talvez ali sejam tratados com um pouquinho mais de dignidade, são ali as culturas norte-americanas, né? Cultura indígena norte-americana. Um pouquinho mais de dignidade, um pouquinho mais. Brasil, bem, não precisa nem falar. Certo? Bem, deu o tempo da aula aqui. Eu gostaria de saber de vocês, infelizmente são 20 minutos, é muito pouco, cara. Não dá, é horrível. É horrível. Olha, se tudo der certo, semana que vem começamos com as minhas aulas de 50 minutos, que 20 minutos é insuportável trabalhar em história, nem pensar. Eu necessito do tempo. Pelo menos 20 de 50 minutos. Eu necessito do tempo de pelo menos 50 minutos. Então, nós estamos vendo isso com o colégio já. E tomara que semana que vem nós resolvemos esse problema aí, né? É ridículo, exatamente, Antônio. Também acho, também.
também acho, eu concordo plenamente com você, plenamente com você. Ridículo demais, né? Não dá, não dá. Isso daí é um desmerecimento com nós aí, ó. Eu tô em cima lá do colégio, né? Você acha que não é? Rapaz. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês e como vocês estão, o que vocês estão achando da minha aula. Nós estamos fechando a semana, né? Então, sejam sinceros, tá? E eu gostaria de saber de quem está na sala aqui, o que vocês estão achando da minha aula. Tá bom? Vocês estão conseguindo entender? Como é que tá? Tá tudo legal? Né? Por favor, rapidão lá, que eu tenho que ir para outra aula ainda. Uma outra aula de 20 minutos, mas eu gostaria de saber de vocês rapidão aí, até porque também isso é chamada, tá? A participação de vocês aí, volta e meia, eu vou chamar alguém aí da sala aí para se manifestar, porque faz parte da chamada, tá? Boa, bem explicada. Legal, obrigado, Lucas. Mas aqui, podem mais aqui? Mais alguém falando aqui? O Antônio, boa. Certo, então tá. Uma explicação no slide, assim, escrita no slide, tipo tópicos, é isso, Antônio? É isso? Sim, então tá. Vamos ver isso daí, tá? Vamos ver isso daí. Com certeza terá uma resposta aí, tá? Quem mais? O Antônio, o Lucas e o Luiz. Luiz, como é que você tá aí, cara? Diga lá para mim lá qual que é. Luiz. Bem, eu preciso sair da sala de aula. Luiz, responda. Bom, até o Luiz responder, eu desejo a vocês um bom final de semana, né? Se cuidem, porque nós estamos aí passando por um... não, quem me mandou um tchau que foi o Antônio. Pô, boa semana você também, cara. Se cuidem que nós estamos passando aí ainda, né, por um momento ainda bastante difícil, né? Ainda somos vulneráveis ainda, né? A vacina não chegou para todo mundo, e etc e tal. Mas se cuidem, cara, se cuidem. Tenham um bom final de semana com segurança, ok? Para vocês, para os pais de vocês, ok? Bom final de semana, até mais, até segunda-feira. Tchau, tchau.